E os seus relacionamentos estão bons? Como anda a comunicação deles com eles? Eu sou Rafael Canova, psicólogo, e hoje nós vamos falar sobre a comunicação nos relacionamentos. Como deixá-los mais eficazes, mais saudáveis e, naturalmente, ter bons resultados, seja no seu casamento, no seu namoro, seja na relação social com os seus amigos, seja naquela resenha, né, que é feita aos finais de semana ou durante toda a semana naquele projeto que você tem colocado em sua vida, seja no ambiente profissional, seja no ambiente escolar, nos seus estudos, enfim, tudo aquilo que você está inserido e que naturalmente vive. Porque relacionamento não é só amoroso. Relacionamento é a conexão existente entre pessoas, sejam duas pessoas ou mais pessoas. Pode ser entre pares ou até mesmo em grupos. Quando a gente fala de relacionamentos e comunicação, a gente também fala do entendimento de tudo isso. Para a gente entender melhor os relacionamentos, a gente tem que entender como anda a eficiência da comunicação entre os relacionamentos. Às vezes as pessoas falam assim, parece que eu não tenho uma boa relação com outras pessoas, eu não consigo ter relacionamentos saudáveis, eficientes, relacionamentos que eu realmente consigo fazer uma conexão e me sentir até procurado por outras pessoas, me sentir uma pessoa interessante. Isso tudo pode estar acontecendo porque você não consegue ter uma comunicação ativa e também passiva. Mas como assim, Rafael? Uma comunicação ativa é você ser claro, você ser transparente e eficiente em clareza naquilo que você está querendo expressar e explicar, transparecer. Você tem feito isso? Você tem conseguido se comunicar de uma forma empática, que você consiga transmitir essas informações, sejam elas técnicas ou até no ponto de vista pessoal, de forma clara, notória, transparente, eficiente? Se sim, ótimo, essa comunicação ela é uma comunicação ativa. E isso vai deixar você naturalmente mais ligado às pessoas. Você vai se tornar uma pessoa, inclusive, interessante para você mesmo, porque você vai passar a reconhecer, mas também para as outras pessoas. E no meio disso tem a comunicação mais passiva. Qual é essa comunicação? O ouvir. Esse trabalho, esse exercício de ter que ouvir o outro, ele é fundamental, principalmente para você ter insights naquilo que você entende ser necessário compreender do que está sendo proposto ali e os feedbacks que você naturalmente vai dar para aquela pessoa. Então eu ouço atentamente, eu presto atenção naquilo que está sendo abordado, o que a pessoa entende, o que a pessoa está querendo transmitir para mim, eu acolho de forma muito empática, como eu disse anteriormente, faço uma análise e dou um feedback. Essa comunicação é uma comunicação mais passiva. Então, abordando esses dois lados, de forma ativa, de forma passiva, a comunicação dentro dos seus relacionamentos, elas têm uma tendência fortíssima de melhorarem e até, digamos, de serem mais saudáveis, tanto para você quanto para as outras pessoas. Vai melhorar, inclusive, a conexão entre você e os ambientes que você está inserido. E aí, a partir do momento que a gente entende tudo isso que está sendo colocado, exercitado dentro da comunicação nos relacionamentos, a gente também tem que reconhecer o que isso traz para nós, porque naturalmente tem um reconhecimento, digamos, até afetuoso entre você e as outras pessoas, e você, né, na sua singularidade, também sendo ativado ali na condição de reconhecer as suas habilidades de se comunicar. A comunicação ela não é só verbal. A comunicação ela também é expressiva, ela é muito aberta no sentido daquilo que você tem a oferecer no ambiente que você está inserido e com as pessoas. Você recebe e você transmite. E quando você faz isso, naturalmente, neste reconhecimento, é fortalecido a parte, digamos assim, mais emotiva, mais sentimental. Você se sente mais seguro, você se sente mais autoconfiante, há uma troca rápida de propostas que vão estimular esse comportamento mais, digamos assim, acolhedor, né? Você se sente mais acolhido e também vai acolher mais o outro, entendendo que ali há uma reciprocidade
é exatamente isso, de informações. E aí essa confiança, esse estímulo, esse sentimento de segurança serão também, nesse aspecto mais afetuoso, estimulados, e isso tem a fortalecer o vínculo entre vocês. Dentro desta comunicação, é importante você entender que no relacionamento, seja ele intrapessoal, porque você tem que fazer uma comunicação com você também. Você tem que entender o que está sendo proposto ali. Nossa, Rafael, mas existe uma comunicação intrapessoal? Claro que sim, você precisa conversar com você. Você precisa ser claro com o seu modo de pensar, claro com a maneira como você planejou e organizou a execução desta comunicação. E aí, partindo do princípio que você faz essa comunicação mais intrapessoal, você vai para a comunicação interpessoal, que é para fora, com o mundo, com outras pessoas. E nessas condições, estratégias, execução, você tem que praticar isso de uma forma clara, uma forma transparente, uma forma onde você consiga ser realmente assim, muito, digamos, peculiar naquilo que você vai fazer, mas muito, digamos assim, muito claro e muito objetivo na sua forma de execução. Senão o outro, ele não vai entender o que você está querendo transmitir. Às vezes as pessoas se comunicam o tempo todo, mas elas não são assertivas. E aí eu deixo essa pergunta para você: você tem sido assertivo? Essa é a melhor maneira de você se comunicar de forma eficiente. Rafael, mas costumeiramente eu gosto de ser dissertativo, né? Que é aquela pessoa que faz muitas exclamações. Há algum problema nisso? Não. Inclusive agora, nesse momento aqui nesse vídeo, a gente está sendo mais dissertativo. A gente está colocando bastante informação para você florear tudo isso e ir pensando, ir refletindo. Você vai colhendo essa comunicação e entendendo o que está sendo proposto. Mas nessa comunicação mais dissertativa, sempre na ponta da linha da informação tem que ter uma direção. E nessa direção é importante ser assertivo, dar uma direção para realmente entender aonde é que começa, mas aonde é que queremos chegar. E aí eu deixo essa pergunta para você: você tem feito isso? Ou você tem girado, como diz, cachorro correndo atrás do rabo e não chegado a lugar nenhum? E fica essa observação para você aí, tá bom? E aí a gente pensa da seguinte forma: se eu penso sobre tudo isso, naturalmente, eu crio hábitos, né? Pois é, isso mesmo. E os hábitos, eles vão te levar ao quê? Ao sucesso. Se assim você os praticá-los em cima das teorias que nós estamos conversando aqui. Teoria sem prática não funciona. A prática tem que ser vivenciada para você obter resposta e, naturalmente, reformular tudo aquilo que está dando certo ou está dando errado, tá? Nas relações, elas são da mesma maneira. É assim que você vai alimentando intimidades, se assim você desejar. Ah, eu não estou conseguindo ter uma conexão legal com tal pessoa no meu trabalho. Pois é, base disso estar totalmente frustrado é a comunicação. Lá na relação social, possivelmente é a comunicação. Rafael, mas não está dependendo só de mim, o outro também não tem feito a parte dele. Sim, isso acontece muito. Tudo que a gente vivencia entre uma ou mais pessoas, né, você e o outro, são 50% cada um. Mas veja bem, o que você tem feito no seu 50%? Você de fato tem feito os seus 50%? Tem avaliado eles? Tem refeito? Tem reavaliado? De repente você só está esperando que o outro faça a parte dele com você. Isso, na verdade, está usando até, digamos assim, um certo pretexto da sua parte. Então faça uma reavaliação disso e comece a reconduzir. Você conduz tudo aquilo que você quer para a sua vida. Se não está dando certo, você reavalia, tá bom? E aí, né, nessa condição, a gente começa a compreender que há uma mutualidade entre você e as pessoas, entre você e outras pessoas, a comunicação e a conexão entre essas comunicações nos relacionamentos, elas ficam mais profundas, elas ficam mais significativas e, naturalmente, você consegue fortalecer laços dentro desse relacionamento. Se a gente parar para pensar numa forma rápida de entender tudo isso, a gente transforma os nossos relacionamentos em conflitos exatamente pela ausência da comunicação. Quantas vezes a gente não ouviu falar assim, por exemplo: olha, tá tendo um problema com aquela pessoa?
calma, deixa a poeira baixar, o momento agora é caloroso, não é momento para resolver isso, e depois vocês conversam. O que está sendo sugerido ali naquele momento? Diálogo, comunicação no relacionamento, para aquilo ser resolvido, para você ouvir o outro, como eu falei, de forma mais passiva, e depois você se posicionar no seu feedback de forma mais ativa, e assim sucessivamente. Nada de agressividade. Transmita o que você precisa transmitir de uma forma mais equilibrada, mais sucinta, como uma oportunidade de você, inclusive, se apresentar para o outro como de fato você é, como você pensa, como você se coloca diante daquele pensamento, daquela situação. Porque quando a gente se relaciona com outras pessoas, é natural que pensamentos sejam divergentes. Super natural. E isso é fundamental. Eu gosto de usar um exemplo muito simples, mas é assim. O que seria do vermelho se todo mundo gostasse do amarelo? Não teria motivos para o vermelho existir. Então todo mundo está aí à disposição de se relacionar e se identificar com tudo que é disposto de mundo, né? Tudo aquilo que é opcional de mundo. E aí a gente vai sentindo como a gente se relaciona com outras pessoas nesse compasso de aprendizagem, fortalecendo o nosso nível de comunicação e dando oportunidades para nós desenvolvermos também o ouvir e o falar. Isso vai dando eficiência e um sentimento, inclusive, muito forte de autoconfiança. Não tenho sentido essa autoconfiança, porque você não está fortalecendo o nível da sua comunicação, seja ela interpessoal, seja ela intrapessoal. Isso vale, volto a frisar, relacionamentos de modo geral dentro de casa, com os seus filhos, relacionamentos amorosos, se você namora, se você é casado, independente do perfil da sua relação, no trabalho, no meio social, com os amigos, enfim, tudo aquilo que você está inserido. E fazendo uma análise geral de tudo isso que a gente está conversando aqui, recapitule, né? Faça uma reflexão sobre o nível das suas relações, aí no seu estilo de vida, na proposta de vida que você tem, nas suas metas, nos seus objetivos. Ah, eu não estou sendo muito compreendido, mas você está compreendendo? Você tem colocado esse exercício como forma direta de ter sucesso, direta de execução para ter esse sucesso que você busca? Porque dificilmente a gente não vive dificilmente a gente vai perceber uma condição de vivência totalmente solitária. Não é difícil isso. Nós temos conexões com as pessoas. E aí eu faço essa sugestão para você. Você tem feito essa análise compreensiva sobre o seu eu diante dos outros e sobre os outros diante de você? Então recapitule isso, faça uma análise, pratique essas pequenas dicas, esses exercícios e não, volto a falar, não tem como ter resultado se você não levar a teoria para a prática e estimulá-la. Estimule, depois você volta, se não deu certo, tá tudo bem, tá? Não fique se martirizando, refaça, vai lá, pensa de novo, age, constrói uma ideia, executa e vai tendo resposta. Ação, resposta, reformulação. E assim vai sucessivamente num compasso, dia a dia, hora a hora, em todos os ambientes que você está inserido. Ok? Continue acompanhando os nossos conteúdos aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, tá? Ativa o sininho, faça seus comentários aqui abaixo, deixe sugestões. Né? Olha, Rafael, e se for num relacionamento mais assim, mais assado, mais na empresa, como de repente eu devo mediar aquele conflito? Como eu devo entender mais a conexão entre eu e meu líder, o encarregado, o chefe, o dono? Enfim, tem vários tipos de conexão aí, de comunicação, de relacionamentos. Se for a abordagem dentre tudo isso que a gente está falando aqui, eu estou à disposição para lhe ajudar e fortalecer mais aí os seus vínculos. Até o próximo vídeo.